vai ser devolvida pela circulação. A cobrança vai ser para Rivelino, minha gente. Atenção. Tomou distância Rivelino. Bate direto a gol. Olha lá. No placar, Rivelino. Brasil 2-0. Hoje conheceremos a história de uma lenda, Roberto Rivelino. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar o nosso projeto a crescer e a otimizar os nossos conteúdos. Ativem também o sininho e curtam, pois irá ajudar muito a dar continuidade no nosso canal. E comentem aqui embaixo qual lenda do futebol você quer ver em nosso canal. O ex-jogador nasceu em São Paulo no dia 1º de janeiro de 1946, nascido de uma família de imigrantes italianos. Roberto Rivelino começou sua carreira como amador no Clube Atlético Indiano na capital paulista e também atuou no futebol de salão do Esporte Clube Banespa. Jogador extraclasse, de técnica apurada na perna esquerda, que lhe permitia um futebol brilhante de lançamentos longos e passes precisos, potentes chutes de longa e meia distância. Foi também exímio cobrador de faltas. Roberto Rivelino foi tricampeão pela seleção brasileira em 1970 e atuou especialmente pelo Corinthians no período de 1965 a 1974. E pelo Fluminense de 1975 a 1978. Coisa foi tudo, foi a minha segunda casa. Foi o clube que me aceitou, abriu as portas. Rivelino começou a carreira profissional jogando nas categorias de base do Corinthians e logo após no time profissional. Pelo clube alvinegro, não chegou a conquistar nenhum título de grande expressão, embora fosse o maior ídolo do clube na época, ganhando inclusive o apelido de Reizinho do Parque. No final de 1974, o clube, que já estava numa fila de títulos há alguns anos, e depois de perder mais um título, dessa vez para o Palmeiras, a diretoria do Corinthians, que precisava de um bode expiatório, elegeu ele, Rivelino, como o culpado da perda do título paulista. A diretoria então resolveu negociar o seu passe com o Fluminense, que na época montava a chamada máquina tricolor. Rivelino partiu, deixando um duplo sentimento de revolta, por ter perdido o título e abandonado o clube. Rivelino, jogando pelo Corinthians, chegou a fazer 474 jogos e a marcar 141 gols, e teve como título mais importante o Torneio Rio-São Paulo de 1966. Eu fiz a mesma coisa no Fluminense. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi difícil, eu tive um lado muito positivo da maneira como eles me abraçaram, o Rio me abraçou. Rivelino estreou no Fluminense em 8 de fevereiro de 1975, num amistoso em pleno sábado de carnaval. E acreditem, justamente contra o seu ex-time, o Corinthians. O resultado foi 4-1 para os cariocas, com Rivelino marcando 3 gols e sendo o melhor jogador daquela partida. Rivelino marcou também o gol da conquista da Taça Guanabara de 1975. Em entrevista para a revista Placar, de julho de 1993, Rivelino, que chorou muito ao final da partida, apontou essa partida como seu jogo inesquecível, usando expressões como vitória dramática e meu primeiro título estadual. Se a gente perde ali, por exemplo, naquele jogo contra o América, acho que o bicampeonato de 75 e 76 nem existiria.
Na Copa do Mundo de 1970, que foi realizada no México, Rivelino foi um dos grandes destaques da seleção brasileira tricampeã do mundo. Essa seleção é tida por muitos especialistas como a melhor seleção de futebol já formada para uma Copa do Mundo, tendo jogadores como Pelé, Tostão, Carlos Alberto Torres, Gerson, Jairzinho, entre muitos outros, como o próprio Rivelino, que jogou com a camisa número 11 nessa Copa do Mundo. Nessa época, Rivelino angariou um grande número de fãs, sendo talvez o mais famoso deles o maior jogador da história da seleção argentina, o meio-atacante Diego Maradona, que o tinha como ídolo e exemplo em sua infância. Depois da Copa do Mundo de 1970, ele ainda seria convocado para a Copa de 74 e também 78, mas dessa vez sem muito destaque, assim como o resto do time. Em 1978, Rivelino então deixa o Fluminense, vendido para o futebol árabe. No Al Hilal da Arábia Saudita, Rivelino foi campeão da Copa do Rei e campeão saudita em 1979, 80 e 81. Porém, desavenças com o príncipe Khaled, dono do time na época, fizeram com que Rivelino encerrasse sua carreira mais cedo do que gostaria, em 1981, aos 35 anos. E assim foi a carreira de uma das lendas do futebol. Obrigado, Riva.